A matemática, para muita gente, ela parece uma coisa super abstrata, né? Um bicho de 7 cabeças. Mas e se a gente pudesse literalmente tocar nos números, fazer eles virarem algo concreto? Pois é, hoje a gente vai ver como uma ferramenta super antiga, o ábaco, pode transformar o jeito de aprender matemática numa descoberta divertida e interativa. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente faz um número deixar de ser só um desenho no papel e virar algo que a criança entende de verdade, que faz sentido para ela? A resposta está em criar uma ponte entre a teoria e a prática. E a solução é exatamente essa aqui. Um ambiente onde a matemática vira uma brincadeira, uma exploração. Porque quando o aprendizado é visual, quando a criança pode mexer, interagir, aí uma mágica acontece. O medo dos números vai embora e no lugar dele surge a confiança para resolver qualquer desafio. Ok, então vamos mergulhar nisso. A nossa primeira parada é a ferramenta que faz tudo isso acontecer. E não, o ábaco não é só uma peça de museu. Ele é, na verdade, uma ponte perfeita que liga o mundo abstrato dos números com o nosso mundo concreto, que a gente pode ver e tocar. E olha, aqui está a grande sacada do ábaco. A ideia de valor posicional, sabe? Dezenas, unidades. Isso que às vezes confunde tanto, aqui fica óbvio. As bolinhas de uma cor valem 10, as de outra valem 1. De repente, o conceito deixa de ser uma regra que tem que decorar e vira algo que se pode ver. É simples, é visual e, gente, é muito poderoso. Então, resumindo de um jeito bem simples, o ábaco é isso: uma maneira de enxergar os números. Cada fileirinha de bolinhas tem um valor, unidades, dezenas, centenas e por aí vai. É como se a base do nosso sistema de números estivesse ali materializada na nossa frente. Agora, vamos para o que interessa. Como a atividade funciona na prática? Ela tem dois lados, sabe? Dois desafios que se completam. Primeiro, a missão é interpretar o que já está no ábaco. E depois, o desafio é criar a representação de um número, do zero. O primeiro desafio é quase um trabalho de detetive. A criança olha para o ábaco e tem que decifrar qual é o número secreto que está representado ali. É um convite para observar com atenção um pequeno mistério que precisa ser resolvido. E o processo foi todo pensado para guiar o pensamento sem nenhuma pressa. Primeiro, é só olhar. Depois, contar, com calma, pensando no valor de cada coluna. Só aí, no final, é que se anota a descoberta. Cada um desses passinhos é um tijolo na construção da segurança para achar a resposta por conta própria. Aí o jogo vira. Em vez de decifrar, a missão agora é construir. A criança recebe um número e precisa ir lá no ábaco e pintar as bolinhas para representar esse número. Aqui ela não é mais passiva, ela está criando. É a hora de transformar aquele número abstrato em uma coisa real, concreta. E, gente, olha que processo mental incrível que acontece aqui. A criança ouve 12 dezenas e 6 unidades. O cérebro precisa traduzir isso para 20 e para 6, e depois juntar tudo para formar o 26. Essa atividade força essa conexão entre a palavra, a quantidade e a imagem. É uma ponte completa para o aprendizado. E isso tudo nos leva ao coração da questão. Por que essa atividade, no fundo, não é sobre preencher uma folhinha de exercício? Ela provoca um verdadeiro salto no cérebro, um salto cognitivo. É aqui que está a grande virada de chave. A criança deixa de ser alguém que apenas executa uma tarefa para se tornar alguém que resolve um problema. Não é mais sobre seguir uma receita de bolo, é sobre pensar, analisar e criar a própria solução. É aqui que nasce o pensamento crítico, a habilidade de encarar o desconhecido. E essa conexão é muito clara. Todo aquele processo que acontece na cabeça, de pensar, de se questionar, ele não fica só lá. Ele vira habilidade concreta, daquelas que a gente consegue ver e até medir, como numa ficha de acompanhamento, por exemplo. Pensa só na ginástica mental que está rolando aqui. A criança precisa observar, contar, organizar as ideias na cabeça, interpretar o que está vendo, decidir o que fazer e só então resolver. É um treino completo para o cérebro. E tudo isso numa atividade que parece uma brincadeira. Bom, então por que esse método funciona tão bem? A resposta está na união de duas coisas superpoderosas. O aprendizado vira algo concreto e, ao mesmo tempo, muito divertido. Em vez daquela folha de exercícios que parece uma obrigação, a criança se depara com um quebra-cabeça, um desafio que ela quer superar. Essa pegada de jogo, essa forma de brincar com os números, aumenta o interesse e o engajamento de um jeito que você nem imagina. E no final das contas, o que acontece é isso aí. A lâmpada da compreensão se acende.
Cada desafio superado, cada número montado direitinho é uma pequena vitória. E são essas vitórias que vão construindo a autoconfiança e, o mais importante de tudo, a alegria de aprender. A transformação é nítida. O ponto de partida é a dificuldade com um conceito abstrato. O de chegada, o entendimento real, concreto. A criança sai da posição de quem só executa tarefas para se tornar alguém que resolve problemas. E aquela ansiedade com a matemática, ela dá lugar para confiança e autonomia. O impacto disso é gigante. O ábaco é um exemplo fantástico do poder que uma ferramenta visual tem. E isso nos deixa com uma pergunta muito importante. Que outras ferramentas, como o ábaco, a gente pode usar no dia a dia para destravar todo o potencial que existe dentro de cada estudante? Fica aí a reflexão. Encontrar essa resposta pode de verdade mudar tudo.